Agora, por estudar o livro, teoricamente, essa coisa toda, vale a pena. Uma das coisas boas que tem aqui, por exemplo, é a técnica do debate público. E nós já temos isso aqui há vários anos aqui no CAE. O debate público, a refutação, essa reunião de argumento, sabe? É muito importante. Argumentar os fatos, para a pessoa ver e clarear. Pensa nisso, tá bom? Letra A, Valdo. Sim. Ali na fatologia, eu queria entender melhor o conjunto de unidades semiológicas pertencentes à classe paradigmática da tenepsologia. Onde é que está isso aí? A fatologia, na segunda Fatologia. linha. O conjunto de unidades semiológicas pertencentes à classe paradigmática da tenepsologia. O caso todo é o seguinte. O caso todo aqui é o seguinte. A semiologia, no caso, é aquilo que você faz em matéria de anamnese, de estudo. Você está fazendo um approach, uma abordagem inicial nas coisas que precisa. Agora, qual é o conjunto de unidades semiológicas dessa classe paradigmática? É o paradigma, é o princípio básico, a teoria líder da TENEPS. O que é que tem nisso? E é isso aqui que nós estamos dissecando nessa parte da parafatologia. Em parte, o processo todo aí desse inventário é baseado nisso. Então, as unidades semiológicas. O que é que você pergunta para você mesmo? Veja bem, eu arranjei 45 questões. Estão lá, ó. Pega uma, por exemplo. Artigo. Já escreveu e publicou algum artigo sobre a TENEPS a partir das próprias experiências? Olha só, tudo em cima do lance. É a semiologia. Está claro isso aí? O que mais? Tem mais aqui, alguém letra aí? B. Letra B aqui, professor Valdo. B. Pode falar. Eu queria perguntar, lá na parte de inventariologia, na página 43 e 44, são 2 itens. Sim. Primeiro eu queria perguntar do item 29, né, da parentela, que aqui o senhor pergunta sobre a questão... convivência da família nuclear com as práticas da TENEPS é satisfatória? Isso. A primeira coisa que a pessoa faz nisso é o seguinte, ela ainda não pratica a TENEPS, então o que ela faz? Ela deve arranjar um meio de expor o processo da TENEPS, mas de uma maneira assim, simpática, para que a turma da família não fique fazendo uma rivalidade ou uma concorrência, uma competição com a TENEPS. Porque isso vai aumentar o número de assediadores em cima do praticante ou da praticante. Como é que o senhor vê isso, por exemplo? Vamos supor, eu tenho a minha família, e eles estão Sim. lá distantes, né? Lá você não tem nada a ver com isso, é na sua casa que você tem que ver. O senhor está colocando só aqui, no caso, Não, por exemplo. sempre, a TENEPS é onde a pessoa mora. Entendi. É a residência, é o domicílio, é o endereço dela. Mas não interessa. Agora, outra coisa muito séria, você tem que lembrar uma coisa. Se você começar a viajar, você vai lá. Como é que você vai fazer? Você não deve parar com a TENEPS. Essa que é a questão que eu estou Então, querendo aí trazer você tem que mais. procurar e ver se lá tem ambiente para isso. Senão você fica em hotel. Sim. Hotel não é o ideal, mas quebra o galho. Você entendeu? E a outra pergunta, professor, é na página 43, o item 8, autocognição. 43, O item 8. Da autocognição aí. Como é que é A isso TENEPS já é para você qual enciclopédia de autocognição prática? Ela está ensinando alguma coisa para você? Ela é um livro aberto para as suas pesquisas para a psique? Autocognição. Ela tem ensinado a você? Uma pessoa está praticando a TENEPS há 3 anos, do jeito que eu falei ali. Se ela não aprendeu nada com a TENEPS, tem alguma coisa errada com ela. Está entendendo? Tem que ter aprendido. 3 anos são mais de 1.200 sessões de 50 minutos. É muita coisa. Qualquer um que vai praticar qualquer coisa aí, até cirurgia, já está sabendo alguma coisa nova. Muita coisa aconteceu com a pessoa. 50 minutos todo dia, 3 anos. Por isso que eu coloquei 3 anos ali. Esses 3 anos são dramáticos, sérios. O que você acha? O que você não entendeu? Não, era isso que eu queria entender mais, assim, como é que era essa questão da enciclopédia de autocognição. É uma enciclopédia, é um dicionarão, você tem aí um repositório de experiências para você
definir, decidir, entender, esclarecer. Entende? Agora, outra coisa. Quase sempre, quando a pessoa chega nesse meio, ela quer saber mais. Então, ela vai estudar mais. Ela vai sair do âmbito, do universo da TENEPS para estudar outras coisas que dizem respeito àquilo que está ocorrendo com ela. Uma boa parte dos tenepsistas, lá pelas tantas, eles querem entender mais sobre fenômeno, a fenomenologia, principalmente a parafenomenologia. Isso faz parte também, que faz parte aqui da enciclopédia, do estudo. Entende? Vê se tem lógica, se faz sentido. Tá bom? Professor Valdo, letra A. Aqui. 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 É jovem, espera aí um momentinho. É minha jovem, né? O acoplamento com a dupla tenepsista, ela pode otimizar mais o trabalho da TENEPS? Sempre. E em que horário? Antes, depois? Não, o problema todo não é esse. Eu vou voltar a falar Sim. como é que é. Os dois não devem fazer no mesmo horário. Sim. Se for possível. Se estão iniciando, não é bom. Mas agora, se são veteranos e tem locais diferentes, pode fazer no mesmo horário. O problema é deles. Agora, não adianta também a gente falar isso. As pessoas fazem e vê o resultado. Se tem problema, vai aparecer logo. Até é bom para mostrar, às vezes. Está entendendo? Agora, isso é a primeira coisa. Outra, se é um local só, um tem que fazer, depois aquele que é o mais forte é que tem que fazer antes. Do ponto de vista energético, eu estou falando. Sim. Nós chamamos de cabeça energética do casal. Sim. Agora, aquele que é o mais fraco, faz depois. Mas o acoplamento pode ser feito no mesmo local do laboratório? Em horários Acoplamento diferentes? de quê? O acoplamento com intenção de assistência. Não, mas você está falando assim, um com o outro? Sim. Não deve fazer lá, não. Deve fazer fora. Fora do local. É. Nunca os dois devem misturar lá dentro. Eu tenho uma Matéria facilidade disso. muito grande em acoplar com a pessoa. Tem que até bloquear muitas vezes. Sei, mas isso acontece aí, espontaneamente. só sei, que eu mas não... veja, isso aí não tem nada a ver com a TENEPS, é outro fenômeno, é outra situação, você está desenvolvendo outras Tá condições. bom, vou deixar para o curso amanhã, então, depois. Vamos ver, né? Uma outra dúvida muito grande minha é sobre o arco voltaico. Sim. Quando você utilizar esse arco voltaico, em que circunstância e quanto tempo você aplica esse olha arco aqui, voltaico? se você tem liberdade e intimidade com a pessoa, você pode fazer isso qualquer hora, de qualquer maneira, desde que você tenha educação. Porque o arco voltaico não precisa nem de pegar na pessoa, você não toca nela para fazer. Sim. Então qualquer um vai. Agora, se você não tem liberdade, isso aí já há uma invasão do micro-universo consciencial da pessoa, é o território dela, a gente tem que respeitar. Tem gente que não entende isso. E nesse Porque o arco voltaico, querendo ou não, você é uma intrusora. Você está invadindo o micro-universo de alguém. Essa pessoa tem que ceder, ela tem que estar ciente disso, ela tem que estar, vamos dizer, ajudando, senão não adianta nada. Você está entendendo? Não funciona. E o tempo de aplicação desse arco? Isso aí é você que sabe pelo seu processo de assimilação e desassimilação. E o que ocorre? Sim. O arco voltaico já é uma condição mais avançada do que o estado vibracional. E a pessoa tem que vivenciar isso para saber direitinho como é que é. Agora, é o máximo. Uma pessoa que dominar bem o arco voltaico sai de baixo. Ela vai desenvolver a TENEPS mais depressa, tudo dela vai caminhar mais rápido. Nesse caso, a pessoa tem que concordar em... Não é concordar, é mais sério do que isso, é um processo de educação. Por exemplo, você teria uma oportunidade de você ver como é que eu atendo os outros. A pessoa vai lá, eu estou lá na mesa, aí chega a pessoa e que fala comigo alguma coisa. Eu vejo que tem algum processo de energia. Tem uns que chegam lá e falam assim, não, eu já vim aqui para pedir ao senhor para ver se faz um arco voltaico em mim, que eu estou sentindo isso, isso, isso. Conforme a pessoa, eu já vi a aura, eu falo assim, você não precisa, não tem nada disso. Estou correndo aí, é isso, 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 isso. Agora, tem outras que não faz nada disso. Ela só fala aquilo ali, eu falo assim, vem cá, eu posso fazer um arco voltaico com você? Você quer que faça? Essa é a pergunta que a gente faz, de educação e de experiência. Aí a pessoa, não, vai ser bom. Então a gente chega lá, a pessoa relaxa e você faz o arco voltaico. Ela, então, vai sentir ou não? Você pergunta para ela o que aconteceu. Quais são as reações que você sentiu? De que modo que é? Agora, o arco voltaico coloca a pessoa no ponto, mostra toda a realidade na cara, é um soco na cara. A maioria deles.
E, normalmente, no arco voltaico, quem está aplicando assimila o que a pessoa está sentindo? Não, normalmente não. Isso Não, faz parte do trabalho. Sem isso não há arco voltaico. Que besteira é essa? Você está entendendo? Isso faz parte da estrutura. Como é que você vai fazer um arco voltaico sem assimilar as coisas? Você chupa a pessoa para dentro de você. O micro-universo dela vem para você. Você vai saber tudo. E outra coisa, pode ser, você é uma mulher, você vai sentir as coisas de homem dele se tiver tudo errado. Você vai fazer assimilação e vai sentir. Essa assimilação é das mais sérias que tem. E o arco voltaico é assim, ó. Outra coisa, ele também mostra quando é que deve parar, se limpou, se está sujo, se precisa seguir de novo, se tem energias negativas, gravitantes, sérias e enraizadas. Às vezes tem arco voltaico que a gente tem que fazer várias sessões. E eu não estou falando no mesmo dia, não. Às vezes vários dias em seguida. Nunca se deve fazer um arco voltaico se a coisa está muito forte, sem parar. Você faz alguns minutos e deixa, porque senão você vai afetar o sistema nervoso da pessoa. Aquilo faz mal para ela. Então, às vezes, eu faço o seguinte, eu vejo que em algumas sessões, só hoje, a gente consegue limpar, porque você já viu pela primeira vez. Então, eu geralmente faço o arco voltaico e falo assim, agora repousa, fica quieto. Às vezes eu dou um copo d'água para a pessoa, ela fica ali, quietinha. Passa alguns minutos, eu vejo que a aura já está mais assentada, eu vou num segundo ataque do processo de limpeza. Você está entendendo? Sim. Às vezes eu faço isso 2, 3, 4 vezes, dependendo da necessidade. Num dia só, às vezes, porque a pessoa às vezes vai pegar o avião amanhã cedo. Ela não vai voltar aí mais. Agora, tem casos desses que não. Eu falo com a pessoa assim, ó, de 3 em 3 dias você vai aparecer aqui às tantas horas que eu vou olhar seu caso. Até a gente limpar. Isso é porque, às vezes, tem anos que a pessoa está com bloqueio cortical, muito sério, cheio de energia gravitante. Você entendeu isso, mais ou menos? Sim, é um tratamento, né? O arco voltaico é uma coisa que não precisa de falar muito nele. A teoria é pouco. Tudo é um processo de vivência. É isso que eu ia Quando perguntar. a pessoa começa a vivenciar, ela começa a entender tudo isso. Sim. É o máximo quando a pessoa começa a dominar o estado vibracional, porque vai me entender mais. Mas surgem todas essas dúvidas também. Sim, sempre tem. Mas agora o que eu estou falando é isso. Quando Sim. a pessoa começa a dominar o processo, ela vai entender, a visão de conjunto é a cosmovisão. Vai ampliar tudo para ela. Ela vai entender o que é assédio, o que é possessão, semi-possessão, por que isso ocorre, como é que é o processo de poltergeist, a situação de assombramento, os lugares que tem esses problemas que precisa de fazer exorcismo, limpeza, etc. Tá? Vai entender isso tudo. Sim. Entende? Ok, obrigada. Sim. Professor, complementando a pergunta do Felipe, como a questão da TENEPS avançado, na página 62 em diante ali no manual, tá? O senhor comenta a questão do ficar mais de decúbito, a temperatura mais baixa, os fenômenos, né, de macro PK e o processo de esterilização. Você poderia complementar esses 4 itens? O decúbito, ele começa a ser mais usado porque é mais fácil a esterilização, a temperatura mais baixa devido à ectoplasmia, os fenômenos consequência disso e a esterilização. Como é que funciona esse processo de esterilização? Por que começa mais forte pelo, aqui o senhor coloca, né, pelo umbilical chakra, pelo frontal chakra? Quando a pessoa precisa mais, por causa da parte vegetativa, né? Quando está precisando trabalhar, vai lá nos gurgumiros, os mais profundos, primários, primitivos da pessoa, para começar a mexer. Agora, aí depende de cada caso, tem que ver como é que é. Essa parte de fenômeno aí, depende do que é. Me dê um caso com calma que eu vou te explicar como é que é, como é que aquilo anda. Comigo, por exemplo, eu esterilizava muito pelas pernas também. No começo era mais pelas pernas. Mas tudo some.